Ai, doutor, tudo bem? Como é que você tá, cara? Eu tô ótima, graças a Deus. E você? Eu durmo muito bem. Só porque trabalhou ontem à noite, até tarde? Não, eu durmo todo dia. Você tem 3 minutos pra falar comigo antes que eu durma. Você apaga? Eu apago, mas tem dias, quando eu tô muito ansiosa, tipo de dia muito agitado, eu durmo rápido, mas no meio da noite eu acordo. Comum. É comum, né? Quando você tá muito tenso, aquela insônia de manutenção. Acorda no meio da noite, acorda meio ligado, sem sono, né? Esse é um tipo de Pronta insônia. pra começar o dia. Quer saber todos os tipos de insônia? O Dr. Leandro Teles vai explicar pra gente e a gente fez uma matéria sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. A noite vai chegando, o corpo está cansado do dia corrido e não demora muito para bater aquele soninho. Nesse momento, o que mais queremos é chegar em casa, deitar na cama e desmaiar. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes parece que é só pisar em casa para que o corpo desperte e ao invés de relaxar, a cabeça comece a pensar em 1000 coisas. Então, pronto, o sono foi embora. Vira de um lado para o outro, levanta, deita, nada adianta. A insônia apareceu e resolveu ficar. 1 a cada 5 adultos sofre de insônia, um distúrbio que prejudica a capacidade de adormecer ou ainda de permanecer dormindo durante a noite. A pessoa que tem insônia geralmente já começa o dia se sentindo cansada, não desempenha suas atividades com qualidade por falta de energia e tem sérios problemas de humor. Saiba quais são os sintomas, as causas e o tratamento para insônia, agora aqui no Mulheres. Agora, doutor Leandro Teles, como que a gente pode considerar que você, de fato, está sofrendo com uma insônia? Porque tem dia que a gente não tá com tanto sono, não tá a fim de dormir mais tarde, é diferente, né? Diferente. Então, perder o sono de vez em quando é comum. Todo mundo, um dia ou outro, quando está mais tenso, quando quer fazer alguma coisa até mais tarde, pode perder o sono. Agora, a insônia, ela tem basicamente 2 tipos. Aquela insônia aguda, que dura aí um dia ou outro, ou até 4 semanas, e a insônia crônica, essa é a mais perigosa. Quando passa de 30 dias e não tem um fator causal, essa é mais preocupante, porque ela leva a doenças a médio e longo prazo. A gente fala em insônia, o pessoal só lembra da dificuldade de pegar no sono, mas tem basicamente 3 tipos de insônia. Dificuldade em pegar no sono. Às vezes a pessoa pega rápido, mas acorda de madrugada. Diversas vezes. Isso é uma dificuldade de manutenção, insônia de manutenção. E tem outro tipo de insônia, que é aquela pessoa que acorda muito cedo. Às vezes idosos têm essa. Dorme à noite, mas acorda super cedo, já sem sono. Então, se você está despertando cansado, sem motivação, sem disposição, tem que olhar para a noite de sono. Mas se eu acordo muito cedo, toda disposta, e depois no meu dia o rendimento é ótimo, eu dormi a quantidade de sono de horas que o meu corpo necessitava, não Isso. O melhor indicador que está dormindo pouco é quando você acorda com dor, ou mal-humorado, ou irritado, desatento. Tem pessoas que dormem 8 horas e acordam cansadas. Opa, não dormiu bem. Agora, tem gente que a gente chama de dormidor curto. Dorme 6 horas e acorda super bem. Então, para essas pessoas, isso não é considerado uma doença. Por isso, quando a gente fala em insônia, a gente não fala só em duração. A gente fala em qualidade e em performance de dia. A gente tem aqui alguns mitos e verdades. Vamos pro primeiro deles, ó. Dormir 8 horas significa dormir bem. E aí? Eu acho que é um mito. É mito, claro, né? Na verdade, esse é um dos parâmetros de duração. Agora, tem gente que dorme 8, 9 horas e não dorme bem. Por exemplo, quem tem a apneia do sono, acorda e não percebe. Quem tem um sono muito superficial. O sono ele tem que ser contínuo. Então, eu pego no sono rápido, mantenho a noite toda de forma contínua e eu acordo reparado. Se eu não acordei reparado, se eu não acordei pronto para encarar o segundo dia, isso realmente é um indicador de insônia. E tem pessoas que dormem menos que 8 horas e dormem bem. Quem precisa de mais sono? Adolescentes, crianças. Bom, recém-nascido dorme muitas 19 horas, 18 horas. Idosos, às vezes precisam dormir um pouco à noite, um pouco à tarde. Né? Adolescentes, por exemplo, é 9 horas. Gestantes. Pessoas que se recuperam de cirurgias ou de alguma doença. Então, até a nossa necessidade de sono varia ao longo da vida, né? E na individualidade de cada um, tem gente que dorme 5 horas, mas desde criancinha foi assim, dorme 5 horas por noite e tudo bem, acorda super disposto, né? É o que a gente falou de dormidor curto, dormidor longo. Às vezes isso é genético. A pessoa precisa de 9, 10 horas, o outro precisa de 6, 7 horas. Abaixo de 6, Kátia, eu acho crítico. Eu acho que abaixo de 6 é muito raro alguém ficar bem. Quase sempre nos estudos científicos, quem dorme menos que 6 horas está cansado demais para citar o sintoma, para perceber a própria alteração do sono. Eu já percebi que eu durmo
durmo 7 horas, mais ou menos. Mas eu acordo sempre 5h30. Então Você acorda sozinha ou acorda com o despertador? Sozinha. Então eu posso dormir meia-noite, eu acordo 5h30. 3 horas da manhã, eu acordo 5h30. 9 da manhã, eu acordo 5h30. Você tem um clocking, né? O seu cérebro sabe a hora de acordar, mesmo que ele encurte um pouquinho o sono. Mas você acorda bem. Ótimo. Então, provavelmente, quando você dorme menos, você deve aprofundar mais e ter um bom rendimento geral. Então tem que ficar atento à qualidade desse sono. Qualidade mais importante que duração. Vamos ver mais um? Realizar atividade física à noite é recomendado para quem tem insônia. O que você acha, Cátia? Eu acho que não, acho que depende de pessoa para pessoa. Para mim, me agita mais. Então tem que tomar cuidado. A atividade física é altamente recomendado para quem não tem, para quem tem dificuldade de sono, para quem não tem também. A gente fala em pilares de saúde e no fim de ano isso é importante. Se você quer ter saúde, 4 coisas são importantes: sono, atividade física, boa alimentação e controle do estresse. Então a atividade física é muito importante. Agora tem que tomar cuidado. Quem tem um sono que não pega rápido, é muito ruim. Às vezes a pessoa não consegue dormir e fala, vou descer na academia, vou dar uma corrida. Não. Isso vai aquecer o seu corpo, liberar mais adrenalina e dificultar ainda mais o início do sono. O ideal é que pelo menos 3, 4 horas antes do sono, você já passe para uma atividade mais leve. Pode fazer um alongamento, pode passear com o cachorro na rua, pode fazer uma massagem, tomar um banho mais morno para diminuir a temperatura do corpo, mas exercício à noite não é recomendado. Lógico, tem exceções. Tem que conhecer o seu corpo e tem que conhecer a sua rotina. Então, na maior parte das vezes, é um mito mesmo, a não ser quando a pessoa sabe que ela rende mais à noite do que de manhã. Tem pessoas que fazem atividade à noite, mas depois tem um rendimento, ou que desligam muito rapidamente. Para a população geral, para os mortais, a gente recomenda atividade física pela manhã, ou até o final da tarde, no máximo. A partir da noite é hora de começar a reduzir a temperatura, baixar a iluminação, dieta mais leve, atividades menos ativas e mais passivas para se preparar. A gente espera o sono chegar, só que a gente esquece de ir em direção a ele. A gente tem que buscar o sono de qualidade. A gente tem que direcionar esse sono, né? Tem que direcionar. Vamos ver mais um? A insônia pode levar a problemas graves de saúde. Tá fácil esse, hein? Esse é uma verdade. É verdade. Principalmente a insônia crônica. Acima de 4 semanas de insônia, você tem problemas a curto prazo. No dia seguinte, como é que você tá? Baleado, mal-humorado, desatento, risco de acidentes, falta de criatividade, problema de concentração. A médio prazo, Kátia, aumento da pressão arterial, muito cortisol, muita adrenalina, diabetes tipo 2, distúrbio de colesterol. Quem dorme pouco engorda mais, e aí quando engorda piora o sono, tem mais apneia do sono, mais dificuldade para dormir. Então é uma bola de neve. Todo mundo que tem doença crônica, diabetes, hipertensão, tem que ter o sono bem regular, porque o sono é capaz de descompensar. Quem dorme mal por 10, 20, 30 anos envelhece mais cedo. A pele fica diferente, o cabelo. A pessoa tem risco maior de ter Alzheimer, Parkinson, doenças relacionadas à longevidade. Agora, dizem que o sono da noite é reparador e o sono do dia não traz os mesmos benefícios. Então, quem trabalha à noite sente uma vida um pouco mais lenta. Isso é verdade? Isso é verdade. O sono da noite ele é um sono melhor. Por quê? Porque à noite você tem menos iluminação, obviamente, não tem o sol, a cidade está mais tranquila e você já está acostumado com aquele ritmo biológico. De dia é complicado. A cidade é mais barulhenta, a temperatura é mais alta, a temperatura do ambiente mesmo, você tem o sol a pino, então o sono é mais fragmentado. A pior opção, Kátia, é aquelas pessoas que às vezes dormem de dia, às vezes à noite. Sabe aqueles turnos alternados? Tipo enfermeiro, né? 12 por 36. Trabalha 12 horas, folga 36. Então, uma noite trabalha, outra noite descansa em casa. Isso é péssimo. Eu não recomendo esse tipo de trabalho a longo prazo. Às vezes não tem jeito, é óbvio que a cidade tem que funcionar à noite. Só que tem que lembrar que o nosso corpo também é uma cidade. O nosso corpo também precisa de reparação. E é durante o sono que é feita a reparação. O sono você vai cicatrizar, vai reparar tecidos, controlar o sistema imunológico, liberar o hormônio de crescimento, de saciedade. Então, o sono é altamente importante para a saúde física e mental. Muito bem, vamos ver mais um? Dormir com plantas no quarto faz mal? Já ouviu isso aí? Eu já ouvi, mas eu acho uma bobagem, Será que é bobagem? Ah, É bobagem. Bem, do ponto de vista científico, isso é bobagem. Na verdade, isso nasceu de uma crença, né? A gente aprendeu na escola que as plantas fazem fotossíntese de dia, liberam oxigênio, são o pulmão do mundo, o famoso pulmão do mundo. Só que à noite, como não tem sol, as plantas respiram. Então elas consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono, CO2. quer dizer, faltaria oxigênio pra gente. Teoricamente, se você dormisse confinado com plantas, poderia ter um ar enriquecido de CO2 e isso poderia dar alguma narcose, alguma sonolência ou mal-estar. Isso não tem sentido,
porque a quantidade de CO2 é extremamente baixa. É pouco, senão né? seria proibido você, por exemplo, dormir com uma pessoa do seu lado, com um cachorro, um gato, que produzem 20, 30 vezes mais CO2 que essas plantas. Algumas pessoas falam de alguns tipos específicos de plantas que podem eliminar alguns repelentes naturais e podem causar algum desconforto a pessoas mais sensíveis ou alérgicas. Então é bom dar uma consultadinha e sempre manter o ar bem arejado, janelas abertas. Mas a priori não existe restrição. Então esse é um mito, né? Um grande mito. Um grande mito. Vamos ver mais um? Vamos ver álcool auxilia a ter uma noite de sono tranquila, pois ajuda a relaxar o corpo. Isso é uma bobagem, né? Isso é um mito, é um mito claro. Na verdade, o álcool realmente pode relaxar algumas pessoas, pode induzir o sono, mas ele induz um sono de péssima qualidade. Não basta você dormir, adormecer, você precisa ter estrutura, né? O álcool, ele piora muito a qualidade, tanto que as pessoas acordam cansadas, de ressaca, com dores, então é uma noite mal dormida. Tem muita gente que acaba tomando alguma dose para dormir, depois outra, e troca uma insônia por um alcoolismo. Muito cuidado. Então é uma substância que tem que ter moderação e é muito ruim atrelar o álcool a algum fenômeno teoricamente positivo do corpo. O álcool também piora a apneia do sono. Quem já dormiu do lado de alguém que bebeu demais, a pessoa ronca mais, tem mais fragilidade e acaba tendo mais apneia. Então é um sono de péssima qualidade e é um péssimo negócio. Então esqueça o álcool para te relaxar. Sim. Né? Vamos ver, toma um chazinho que é bem melhor, né? Depende do chá também, hein? Mas um chazinho de camomila fica bom, sim. Cidreira. É que tem gente que vai chamate, preto, aí quer ficar acordado a noite toda, porque a cafeína é muito estimulante. Vamos ver mais umas perguntinhas, ó. A Nádila. Minha mãe tem 46 anos e há 3 não consegue mais dormir à noite, só tomando remédio. Ultimamente está inchando pernas e mãos. Tem alguma relação com a insônia? Pode ter, né? E no nova, caso, 46. quando a gente muito nova, mulher, né? Mas essa idade é uma idade que dá muita insônia mesmo. E por quê? A primeira pergunta é, qual é a causa dessa insônia? A insônia pode ser causada por ansiedade, por depressão, por estresse, por hábitos inadequados, por distúrbios da tireoide, por doenças reumatológicas, dor. E pode ser aquela que a gente chama de insônia primária, quando não tem nada, só é o quadro de sono. Ela está numa idade que pode ter uma questão hormonal também envolvida. 46 anos, às vezes já começa alguma oscilação dos hormônios sexuais. Ela está medicada, agora ela cita um outro sintoma, que é inchaço, né? E como eu te falei, o sono ruim, ele pode atrapalhar o metabolismo da pessoa. Pode fazer liberar mais cortisol, adrenalina, não repara os tecidos. Então é importante ela buscar ajuda médica, tanto para tratar adequadamente a insônia, como para ver se não existe alguma coisa descompensada no organismo causando inchaço. Agora, esse remedinho que ela diz que toma para dormir, vamos lembrar que tem gente que acha que remedinho, ainda quando põe assim, não é o caso dela, mas, eu tomo um negocinho levezinho. Se é remédio, gente, não é levezinho. Na verdade, assim, tem gente que por conta própria toma remédios. Isso é um erro. E o Brasil é o país onde a automedicação é muito... Por mais que tenha legislação, cuidado, muita gente se automedica. E o sono é um dos capítulos onde há mais automedicação. Isso é ruim, porque a pessoa pode ficar escrava do remédio, dependente do remédio. Então, quem introduz remédio para sono tem que ser o médico. E quem suspende remédio para sono também é o médico, que vai ter um jeitinho... Primeiro, porque não basta medicar o sono. O primeiro passo é identificar a causa da insônia. E aí sim, alguns casos vão demandar medicamentos, outros só ajuste de ritmo de vida. Muita gente não transforma a sua vida e acaba só usando o remédio para dormir. Aí acaba ficando, obviamente, dependente do remédio. Não alterou aquilo que gerou a insônia, então a consulta médica sempre é o melhor caminho. Muito bem. Um beijo para você, viu, Nádia? Dá um beijo na sua mãe e fala para ela ir ao médico. Vamos ver mais uma? Rina, a menopausa causa insônia? A menopausa pode alterar o sono da mulher. Na verdade, a mulher pode ter o sono alterado na época pré-menstrual, menstrual, na gravidez. A grávida, por exemplo, tem uma necessidade de sono aumentada, mas no terceiro trimestre pode ter dificuldade. Pela barriga, pela ansiedade, né? E a menopausa a mesma coisa. Começa a cair a produção do ovário de estrógeno, começa a aumentar outros hormônios, e isso pode desbalancear realmente o sono. As mulheres também têm uma dificuldade de comandar a temperatura corporal, pode ter fogachos, pode ter alterações sexuais, pode ter mais depressão. Então, a menopausa é uma situação de risco para a mulher. Tem que conversar com o ginecologista, viu, Rina? Porque tem tratamento, eventualmente, em casos selecionados, o ginecologista pode ajudar muito nesse caso. Um beijo para você. Vamos ver mais uma?
Rosângela, é verdade que café dá insônia? Isso é verdade. Na verdade, não é o café, a cafeína. Mas depende de pessoa para pessoa, não depende? Depende. Mas, de modo geral, o café é um alimento estimulante. A gente recomenda o consumo? Recomenda. É um alimento do bem. Ele melhora a performance cerebral, tem polifenóis, tem algumas vitaminas, principalmente não adoçado. Agora, a gente sempre recomenda pela manhã até a tarde. Até 6 horas antes do sono, ele pode realmente induzir a insônia. É óbvio que o que você falou é verdade. Tem pessoas mais sensíveis e pessoas menos sensíveis. Tem que conhecer o seu corpo. Mas, de modo geral, tudo que tem cafeína leva à insônia, que não necessariamente é um problema, porque se você tomar de manhã, isso é bom. O problema é a questão do horário e da dose. A gente recomenda até 3 a 5 xicrinhas por dia, isso faça bem, aumenta a longevidade, né? E também tem que tomar cuidado com outras coisas que tem cafeína. Refrigerante à base de cola, energético, até o guaraná pode prejudicar o sono em quem é muito sensível. Tem que ficar atento a como o seu corpo reage a essa situação. Tem que conhecer o seu corpo e, na dúvida, retira ou muda o horário, né? Nada contra o café, mas tem o seu momento. Um beijo, Rosângela. Vamos para a última pergunta? Já a última? Tem bastante, mas não dá tempo. Valquíria, o que devo fazer para que meu filho de 5 anos tenha uma noite de sono tranquila? Ele acorda todas as noites com pesadelos e não dorme mais. É caso de medicação? Olha que coisa, pesadelos são extremamente frequentes na infância. E por quê? Todo mundo tem pesadelo, mas a criança tem mais. É uma fase de maturidade, tudo é novo, a criança ela é mais impressionável, né? Então é muito comum pesadelos. Isso geralmente é algo transitório. Tem que tomar cuidado nesses casos onde o pesadelo ele acontece várias vezes, interrompe a noite, porque pode ser algum estresse que a criança está passando ou na escola ou em casa. Pode ser só uma fase. Tentar tranquilizar a criança, dormir em um ambiente bem calmo, ver se não tem nenhum fenômeno físico incomodando a criança que possa levar ao pesadelo. É muito raro precisar de medicamento. Isso é uma medida de exceção. Então é uma questão de tranquilizar a criança. Com 5 anos já começa o desenvolvimento da compreensão sobre isso. Pode perdurar até os 7, 8 anos de idade e depois ela vai começar a lidar melhor. Ela começa a ter uma noção do que é real, o que não é real. Então, geralmente, esses casos, o tratamento é mais da linha psicoterápica, familiar, ambiental. De ajuste, né? Mais de ajuste. É raríssimo. Não vou dizer que é impossível. Se o quadro for muito dramático, um neuropsicólogo ou um neurologista infantil, um neuropediatra, pode ajudar e decidir contra a medicação. Mas eu não sei se é o caso do filho da Valquíria. Mas... Ela não colocou a intensidade nem a duração. De modo geral, não é o caso. Mas às vezes, você está tão acostumado, e seu filho também, a assistir, sabe aquelas coisas? Aqueles tipos de programas que são barulhentos. Ou que faz a criança com aquilo na cabeça. Que minha filha adora, minha filha tem 3 anos. Mas ela dorme bem? Dorme bem. Então tá bom pra ela, né? Por enquanto. Pois é, um beijo depois. Então é a gente perceber, o meu sobrinho pequenininho, Gustavinho, ele assiste um desenho Pocoyo. É bonitinho, mas é barulhento, raio daquele desenho que, pelo amor de Deus. E muito colorido, com muita ação. Então, às vezes, a cabeça da criança acaba ficando mais agitada. Pode ficar mais agitada, né? E quando começar a ter sonhos mais consistentes, pode ter um pouco de pesadelo. Lembrar que isso é um fenômeno normal. Aliás, é até bom ter pesadelo. É um simulador. É um simulador emocional, lida com emoções. Nada no ser humano é por acaso. Até os seus pesadelos, salvo quando eles são recorrentes ou quando eles interrompem demais o sono, a ponto de gerar uma insônia. Ele pode demonstrar a agonia que eu posso estar sentindo por dentro e não sei entender? Exatamente. Ele pode sinalizar que algo não vai bem no seu dia a dia e ele é um simulador emocional. Todo mundo, hora ou outra, tem pesadelos. Agora, quando ele é recorrente, quando ele está muito frequente, procurar ajuda médica. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Lá tem muitos textos médicos bem legais, mas na linguagem que a gente entende, o que é ótimo, é linguagem pro leigo mesmo. Entra lá, www.leandroteles.com.br, leandroteles.com.br, facebook.com/neurologista Leandro Teles e no Instagram. No Instagram, Neuroleandro Teles. Neuroleandro Teles. E o pessoal pode fazer as perguntas que quiser, sugerir temas também, Pode sugerir temas, agora pro final do ano, pro começo do ano que vem. Eu acho que a gente dá volta antes das férias, de parar. Tomara, sabe por quê? É época que a gente sabe esta, que tem uma quantidade muito grande de pessoas que entram num sofrimento grande, né? Exatamente. Risco de ansiedade, depressão, alterações. Inclusive, acho que o próximo tema nosso vai ser sobre isso. Ansiedade e compulsões no fim do ano, ainda antes do Natal. Isso aqui, gente, é coisa que a gente tem que pensar todos os dias. Começar a querer enxergar os sinais do nosso corpo, a gente não embarcar nessas viagens negativas, né? Exatamente. Não vir um ciclo vicioso, aquele redemoinho negativo, né? Ter que cortar o mal pela raiz. Começou, ceifa. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Sempre é bom quando você vem, viu? Obrigada mesmo.